Boa tarde a todos. Eu sou Ronaldo Berti, estou aqui com meu amigo, Dr. Adriano Parisotto. Nós fizemos uma live no Facebook há um tempo atrás, tivemos alguns problemas de conexão e hoje vamos retomar sobre o tema o teletrabalho e o trabalho na história humana. Doutor, boa tarde, prazer te ter aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos tratar hoje dessa parte histórica do direito do trabalho, né, desde a Revolução Industrial, e a mudança que está exigindo das empresas e dos trabalhadores em razão da Covid-19, né, e as possíveis mudanças com o teletrabalho, como que pode ressurgir a questão do trabalho atualmente, né? Com certeza. Antes da gente começar e falar sobre a nossa atualidade, sobre a questão da pandemia que mudou a forma de trabalho, que antecipou que já era uma tendência para os próximos anos, é bom a gente fazer um levantamento histórico para ver o quanto que o trabalho evoluiu ao longo dos séculos. Lembrando que o trabalho na pré-história, doutor, ele não tinha natureza de remuneração. Cada um trabalhava por si e o trabalho tinha o caráter de sobreviver mesmo. As pessoas trabalhavam por sobrevivência. Caçada de animais, caçar frutos. Era algo em que era meio que cada um por si e que as pessoas trabalhavam para poder comer literalmente. Aí, com o passar dos anos, na Idade Média, começou a surgir os senhores feudais. Os senhores feudais cediam pedaços de terra aos seus funcionários, aos seus empregados, e em troca desse pedaço de terra, os funcionários, cediam sua mão de obra, cediam algumas mercadorias, e então o trabalho também não tinha caráter remuneratório, e sim um caráter de troca, de mão de obra por moradia. E aí sim, a partir do século XVIII, por volta de 1760, o trabalho deixa de ser artesanal para se tornar industrial, quando nós temos a primeira revolução industrial na Inglaterra. A primeira revolução começa por volta de 1760, quando surgem as primeiras fábricas, e aí o trabalho manual, o trabalho arcaico, como ele era conhecido desde a pré-história, passa a ser substituído por máquinas, a madeira passa a ser substituída por carvão, e todo o trabalho humano passa a ter um pouquinho da rotina de que a gente começa a ver no mundo moderno. Sim. Só que, como foi o começo de tudo, as primeiras condições eram muito precárias. Houve, no primeiro momento, uma mudança de hábitos das pessoas migrarem da zona rural para a zona urbana. Londres, por exemplo, cresceu 10 vezes a sua população num período de menos de 100 anos. Londres, na Inglaterra, capital da Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial. E naquela época, os empregados não tinham condições nenhuma de trabalho. A jornada de trabalho por semana chegava a cerca de 80 horas semanais. Mulheres e crianças também nas mesmas condições dos homens, trabalhando excessivamente, não tinha sábado, não tinha domingo. O salário era simplesmente para a pessoa sobreviver, não existia teto salarial, não existia nenhuma margem de negociação. E tudo isso afetava a saúde das pessoas. A média de vida naquela época era baixíssima, a mortalidade infantil altíssima. E então, na Inglaterra, por conta de tudo isso, começou a surgir no século XIX os sindicatos, organizações que começaram a prezar pela saúde do trabalhador e graças a essas organizações começou a se falar em jornada de trabalho, em salário, em alguns direitos trabalhistas que nós conhecemos hoje. Tanto que já na segunda metade do século XIX, a jornada de trabalho cai de 80 horas semanais para cerca de 50 horas semanais, e era uma jornada, e também passa a ter o que a gente conhece hoje como final de semana. As pessoas deixam de trabalhar 7 dias por semana, passaram a trabalhar 5, numa jornada ainda exaustiva de 10 horas por dia, durante 5 dias por semana.
e as mulheres e crianças passaram a ter um tratamento diferenciado, graças ao advento desses sindicatos. E a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é o órgão, hoje é o órgão mais antigo do mundo a tratar de questões trabalhistas, foi fundada em 1919, já no início do século XX. E aqui cabe uma observação, doutor, que o Brasil, como sempre, em todas as questões, o Brasil, no início do século XIX, no século XX, o Brasil tem um atraso histórico perante as nações desenvolvidas de séculos. Só para ilustrar, nós temos aqui no município de Caieiras a Companhia Melhoramentos. E eu li há pouco tempo atrás, agora no mês de setembro, a Companhia Melhoramentos completou 130 anos. Uma companhia que foi fundada em 1890, na última década do século XIX. E a Companhia Melhoramentos foi uma das pioneiras desse processo industrial aqui no Brasil. Então, para você ver o nosso atraso histórico, enquanto na Inglaterra a Revolução Industrial já acontecia há mais de 250 anos, o Brasil começou a engatinhar nessa questão de indústria há 130, 120 anos atrás, metade do tempo praticamente. Sim. E então, essa foi uma rápida pincelada histórica da primeira e principalmente da segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial começa no final do século XIX, no começo do século XX, que é uma questão já focada no automobilismo, na produção de automóveis, com Henry Ford nos Estados Unidos, quando os equipamentos começam a ficar mais modernos e principalmente traz a eletrificação das empresas. As empresas deixam de usar as fábricas, empresas no mundo todo, deixam um pouquinho de lado o carvão e passam a utilizar a energia elétrica. Já nos moldes dessas empresas que hoje já existiam os primeiros direitos trabalhistas, né, que suportavam os empregados, né, e já tinha um caráter um pouco mais moderno, né, dessa revolução, a segunda revolução industrial, né? Com certeza. Aqui também trazendo uma curiosidade, eu fiz uma live com o Ercílio Luz há um tempo atrás, que é um especialista em iluminação pública aqui da nossa região, e só para ilustrar essa questão da eletrificação, para mostrar como o Brasil novamente era atrasado naquela época perante as grandes nações do mundo. O primeiro conceito de iluminação pública, de lampiões, não era energia elétrica ainda, era uma iluminação precária, mas o primeiro conceito de iluminação nas vias públicas surgiu também em Londres no século XV. E aqui no Brasil nós só fomos pensar em iluminação pública com a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil no século XIX. O Brasil foi pensar em iluminação pública, em eletricidade, infraestrutura, séculos depois desse processo que foi iniciado na Europa. E naquela época a Inglaterra, até o século XVIII, XIX, a Inglaterra era a grande potência mundial. Então a Inglaterra foi pioneira, tanto nessa questão industrial quanto nessa questão de eletricidade e iluminação pública. Então, doutor, queria passar um pouquinho a palavra para o senhor, depois dessa breve introdução histórica, para que a gente possa falar sobre essa evolução industrial aqui da metade do século XX para cá e de como nós atingimos o estágio atual da indústria 4.0, da internet das coisas, da revolução digital. Queria que o senhor abordasse um pouquinho esse tema. Certo. Hoje em dia, nós estamos praticamente aí nesse final do ano de 2020, na terceira parte aí do semestre aí desse ano de 2020. Esse ano foi um pouco diferente dos anos comuns, do que nós temos nos outros anos, em razão da pandemia do Covid-19. E a questão da Revolução Industrial é muito importante, porque os direitos trabalhistas que nós temos hoje, que os empregados têm hoje, vêm das primeiras revoluções industriais que ocorreram na Inglaterra. Então, isso é a base do direito trabalhista que nós temos hoje. Os direitos que o empregado tem iniciaram nessa época, nas brigas que os próprios sindicatos iniciaram, defendendo os empregados. Atualmente, nosso quadro
o nosso quadro em 2020 como é. A indústria altamente avançada, a ponto de você ter máquinas trabalhando em lugar das pessoas. Nós temos uma pandemia que atingiu o planeta em fevereiro, né? Começou em dezembro, né? E teve o ápice aí em fevereiro e março, que é o Covid-19. E aqui no Brasil não foi diferente, teve leis que o governo adotou, né? A Lei 13.979 de 2020 e um decreto, o decreto número 6, emergencial também, na data de 20 de março de 2020, que criaram as MPs 927. Na época, a MP 927 foi bem conturbada, doutor, porque... Sim. O artigo 29, ele informava que na questão da responsabilidade do empregador, ele passava a questão da responsabilidade em razão da doença do Covid-19 sobre a responsabilidade do empregado comprovar isso judicialmente. Isso era complicado, porque o empregado, por si, não tinha meios para poder confirmar essa relação do problema, né, da doença com o trabalho. Da relação da doença com o trabalho. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal foi alvo de diversas ações diretas de inconstitucionalidade para questionar esse artigo 29 da MP 927, que, em tese, era prejudicial aos empregados, né? O fato é, não só a MP 927, que trouxe medidas para tentar manter a relação de trabalho, do trabalho que estava tendo esse choque, né? Não só o trabalho, mas a economia também entrou em choque, em razão da pandemia. E assim o governo também editou a MP 936, com essas medidas, através de medidas provisórias, né? Tentar manter a questão, a segurança do trabalho, né? E a questão econômica. Então ele trouxe diversas medidas, como redução, suspensão do próprio contrato de trabalho, ele trouxe a questão das férias, da antecipação, né? Medidas também para prevenir a propagação, para as empresas tomarem em relação à Covid-19. Tanto é que a MP 927, por si, ela já foi encerrada, né? Sim. Era uma medida provisória, e a 936, ela foi convertida em lei, a Lei 14.020 de 2020 também, tá? E essa norma trouxe características importantes para a jornada de trabalho, para a relação de trabalho, que trouxe também a questão do teletrabalho. Teletrabalho é importante porque hoje, né, com essa pandemia, muitas empresas foram obrigadas a fazer uma separação entre os empregados, né? Você não poderia colocar empregados em linha de frente atendendo o público, né, com a questão da pandemia. Até por conta do grupo de risco. O grupo de risco, pessoa idosa, a pessoa, né, a gestante, ou tivesse algum problema imunológico, eles não poderiam ficar na linha de frente, né? Sob pena de o quê? De contrair a doença, sim, né? Por ser mais vulnerável ao vírus. Por ser mais vulnerável, e até mesmo a empresa responder juridicamente, responder de forma objetiva, né? Sim. Dependendo do tipo de atividade dela, né? Um hospital, uma coisa com os enfermeiros, o banco, né? A área pública, até mesmo responder de forma objetiva, né? Perante a Justiça do Trabalho. O fato está tendo diversas ações hoje na Justiça do Trabalho em decorrência dessa situação, né? E a empresa até pode ser responsabilizada junto ao Ministério Público do Trabalho, né? Também eles podem fazer intervenção. Então, houve a necessidade de fazer essa separação dos empregados, que não poderiam trabalhar diretamente com o público, né? Ou na própria condição da empresa, por ser grupo de risco, né? Foi introduzido, né, a opção do teletrabalho, né? Na verdade, o teletrabalho, doutor, não é uma coisa nova. Ele já vem com a alteração da CLT, em 2017. Já no artigo 75A, na CLT, já fazia referência ao teletrabalho, né, isso em 2017, e entrou em evidência agora, em 2020. Sim,
Na verdade, doutor, o teletrabalho era uma tendência que o legislador já previu há 3, 4 anos atrás, mas era uma tendência que para nós, no início de 2020, era algo que ainda era distante, que talvez começasse a se tornar moda, digamos assim, ou que talvez se tornasse habitual em um período aí de 5, de até 10 anos. E a pandemia do Covid-19 antecipou essa tendência. Sim. Em outros países, como o Japão, Estados Unidos, essa questão do homework já é um teletrabalho, né? Já é uma coisa fixada, já é uma coisa com bases, né? Sim. Mas no Brasil, mesmo com a alteração da lei em 2017, isso não era contumaz. As empresas não viam isso como uma opção, né? Agora, na época do Covid, agora em março desse ano, isso já não foi nem opção, foi uma obrigação. Então, as empresas tiveram que tomar essa providência, tiveram que investir. Por necessidade. Por necessidade. E, obrigatoriamente, até mesmo para não ter problema, para proteger, né, que é proteger o empregado, o que eles fizeram? Eles fizeram passaram a adotar, né, essa medida. Fazendo, primeiro, né, em relação ao teletrabalho, existe alguma diferença de direito em relação ao empregado? Não. O empregado trabalhando em teletrabalho, o que é o teletrabalho? Trabalhando em casa, né? Diferente do trabalho local, que você é contratado para trabalhar na sede da empresa, o teletrabalho você vai prestar serviço na sua residência ou local que você indicar. Mas os direitos são os mesmos. Todos os direitos do trabalhador que trabalha na sede da empresa está resguardado em relação ao teletrabalho. São os mesmos direitos, né? Isso está definido na própria CLT. Então, eles têm todos os direitos, registro, fundo de garantia, tudo isso é normal, da mesma forma que o empregado que trabalha na sede da empresa. Agora, o empregado, para trabalhar na casa, o que ele precisa? De uma infraestrutura. Infraestrutura, telefone, internet. Telefone, internet, rede, ele precisa de uma rede, ele vai acessar os programas da própria empresa, ele precisa de um antivírus. Então, quem que fornece isso, essa infraestrutura? É do empregado ou da empresa? É a empresa, o empregador que tem que fazer essa infraestrutura, que é muito importante. Porque as empresas, hoje em dia, além de firmar um contrato por escrito, doutor, elas firmar um contrato e cientificar o sindicato, mais uma vez, como o doutor bem mencionou, o sindicato, mais uma vez, da Revolução Industrial, ele era, por lei, obrigado a se manifestar sobre esse teletrabalho. Tá? Na maior parte praticamente todas as empresas que adotaram o teletrabalho, a redução e a suspensão, notificaram os sindicatos da categoria para eles poderem se manifestar a questão de se está de acordo ou não. Né? Então, além da forma correta, que é através de um contrato, né, firmado com o empregado, trazendo essa forma, né, de contratação, a empresa tem que arcar com custo, porque ele tem que levar o computador ou o notebook para casa, ele tem que levar a impressora, se precisar imprimir algo, né? A própria internet, a empresa tem que acabar custeando, né? Porque o empregado não é obrigado a usar o equipamento dele, a empresa é obrigada a custear a internet, né? Além disso, a própria rede, né? A rede interna, que é uma VPN, que é feita para poder acessar internamente a empresa, também é feita sob o risco e responsabilidade do empregador. Fornecimento de antivírus, que é importante, né, para o empregado também não ter um acesso de fora, né, de um acesso de hacker por alguma infraestrutura da empresa, né, para prevenir os dados, até a própria lei de proteção de dados, né, que está aí agora para mudar toda essa característica aí da questão da informação, né, também é uma outra coisa que vai entrar, vai mudar muita coisa hoje em dia. Então, isso, retomando aqui a conversa, a própria mudança que vai trazer, que vai gerar a Lei Geral de Proteção de Dados, né, essa mudança que vai atingir todas as empresas que trabalham com informação, isso vai mudar muito, as informações vão passar a ser delimitadas, tal, mas isso é um assunto para uma outra live, conversa. Né?
Mas é importante, né? Porque a empresa tem que manter isso. E se o empregado, doutor, não respeitar essas regras do uso da VPN, do antivírus, e usar o computador para fora do que ele foi contratado, em home office, a empresa tem como levantar isso, e isso pode gerar o desligamento por justa causa. Sim. É bom que o empregado fique ciente, né? Porque isso pode gera responsabilidade para a empresa e gera responsabilidade para o empregado também. Com certeza. Né? Da mesma forma que esse custo, esse valor que a empresa acaba pagando para o empregado, em razão do próprio uso da internet, da energia elétrica, né, para usar o computador, não faz parte da remuneração dele. Né? Não vai fazer parte da remuneração para fins decisórios. É apenas para compensar ao empregado pelo uso, né, do equipamento que ele está pondo à disposição também da empresa, né, pelo uso da internet. Né? Até porque, doutor, não tem como você ter o controle hoje em dia, né, em razão do teletrabalho, da própria jornada de trabalho. Esse é um outro ponto polêmico, né, doutor? Porque muita gente tem a sensação de que está trabalhando até mais em casa do que excede a jornada de trabalho trabalhando em casa do que na empresa. Como o doutor bem mencionou na questão da Revolução Industrial, o tempo, né, o pessoal trabalhava à disposição do empregador, como não tinha regra, era quase 10 horas, era até mais, né, doutor? Agora, a questão do controle de horário, até pelo próprio artigo da CLT, o 62, vira uma exceção, né? Porque o empregado, ele está, de uma certa forma, compartilhando o trabalho e a família, né? Dependendo de algumas situações, a família reside junto, então ele tem que compartilhar esse período de tempo. Então, não tem como a empresa proceder com o controle, né? A não ser com um meio de prova. Por exemplo, a troca de e-mails, às 7 horas da noite, o empregado despacha o relatório, né? Aí pode ser utilizado na justiça depois como possível meio de prova, né? O próprio uso do WhatsApp, que fica, né, sobre aviso. Mas isso tudo é meio de prova e discussão jurídica depois, numa possível discussão judicial, né? Agora, um ponto importante que a própria CLT faz, doutor, em relação ao teletrabalho, é a questão da ergonomia, em razão de informar o empregado a fazer o bom uso das questões ergonômicas, até para uma postura em relação ao teletrabalho, porque é exigido, né, que você use um material adequado, um local bem iluminado, até mesmo para não ter um problema de uma sequela depois, um problema em relação à postura, né, que pode mais para frente desencadear até um afastamento junto ao INSS. Então, é a obrigação do empregador informar o empregado essa questão, né, da ergonomia, até para que ele possa, de uma certa forma, se prevenir, né, e evitar esses problemas. Porque para o empregado, doutor, para o empregado é uma vantagem isso aí. Porque ele ganha, né, por um lado, né, tem qualidade de vida. Qualidade de vida, da questão do deslocamento, né? A gente sabe hoje o trânsito, toda São Paulo, né, doutor? Não é só aqui local. Todo local, tanto local quanto São Paulo, o trânsito é muito, hoje em dia, é muito, muito intenso, né? Pessoas aqui de Caieiras, amigos aqui de Caieiras, da nossa cidade, demoravam de 2 a 3 horas para chegar no trabalho antes da pandemia. Para ir e para voltar. Então, só ele já perdia 6 horas. Né? Quando no teletrabalho, ele ganha isso com qualidade de vida. Né? Então, por esse ponto é vantajoso. A questão ambiental, sim, né? A própria questão do trânsito também, que diminui o trânsito. Né? E tem desvantagem. Qual que seria a desvantagem? Uma falta de deslocamento em relação ao deslocamento social, da questão de ficar isolado, né? Isolamento, né? Que você não tem em relação à empresa, que você está sempre, né, trabalhando, mantendo contato com outras pessoas. Já no teletrabalho pode ocorrer a questão do isolamento social. Prejuízo, né? À saúde mental. Prejuízo, né, à saúde mental, né? E a questão de desconectar o empregado desconectado do trabalho. Porque às vezes ele está em casa, ele começa a trabalhar às 8, né? Aí vai fazer uma coisa, chega à noite,
preciso lembrar de um relatório, ele acaba não desconectando do trabalho. Então, isso desgasta psicologicamente o empregado, entendeu? Sim. Então, Sábado, domingo, não consegui dar conta durante a semana do do relatório, do relatório, documento. sábado, domingo eu vou compensar o tempo perdido. Ou então, durante a semana eu tive um imprevisto, tive uma consulta, tive algo que eu precisei fazer, sair durante o dia. Eu vou compensar isso durante a noite, ou no sábado, ou no domingo. E aí o empregado perde todo o tempo de lazer que ele teria. Sim. Então, existem vantagens, né, que é em relação ao teletrabalho e desvantagens. Né? A própria questão do não desligamento em relação à empresa também é uma questão combatida também, né? A própria OIT também faz essa referência em relação a isso. Então, esses pontos também é importante observar, porque não é só benefícios, mas também tem algumas desvantagens que o empregado o empregado e a empresa também tem que avaliar, né? Eu penso da seguinte forma, eu acredito que na somatória, né, eu acredito que o empregado pode ter vantagens. Eu também vejo como vantajoso para o empregado, analisando todos os fatores. Pela questão do deslocamento, né, e pela questão da qualidade de vida que ele acaba adquirindo. Na maioria das empresas que a gente conversa, que adotou o teletrabalho nesse período de março para cá, a maioria das empresas, a primeiro momento, ficou assustada, porque tinha que criar uma infraestrutura, tinha que tentar definir os padrões, e a maioria das empresas tiveram bons resultados. A maioria das empresas que a gente conversa, que a gente tem contato, tiveram bons resultados com o teletrabalho e pretendem ampliar isso. E observando também o lado do empregador, doutor, nós falamos bastante aqui sobre o empregado, mas do lado do empregador, o empregador também pode ter muitas vantagens, como redução de espaço, redução de custos. O empregador consegue, com essas adaptações, reduzir custos e reduzir espaço. Sim, o custo que o empregador teve em relação ao investimento compensa do que ele consegue atingir com a redução de espaço, né? Redução de espaço, você pode um local um pouco menor, né? Você pode ter uma redução de conta de água, luz, telefone. Então, é uma coisa interessante para ambas as partes. Sim. Né? Agora, por fim, o sindicato. Como que fica no sindicato, que tanto defendeu os empregados aí desde a época da Revolução Industrial, que sempre foi o norte, né? Os empregados, aqui no Brasil, né, doutor? Na época dos anos 70, né, no ABC. No ABC, né? Então, o sindicato, né, ele também tem que se adaptar a esses novos meios, né, de teletrabalho, né? Primeiro, que foi a notificação, né, que eles tiveram essa oportunidade para fazer a intervenção, sempre defendendo o lado dos empregados, né, defendendo o que eles se propõem a fazer, e até mesmo as novas convenções, as novas situações que estão por vir podem ser feitas através da forma virtual, né? Até a própria lei, essa lei 14.020, né, ela traz essas mudanças que podem ser adotadas aí pelo meio virtual para tentar favorecer de forma mais simples as próximas convenções, até mesmo as discussões. Então, também o sindicato tem que se readequar, né, e mudar essa questão da forma que eles atuam, né, para tentar voltar a atingir sempre a finalidade que é a defesa do empregado. Né? Eu acredito, né, agora, né, encerrando, né, eu acredito que nós estamos agora em setembro, né, eu penso que com essa diminuição da pandemia aí que está gerando aí, em razão dessa estabilidade, eu penso que o teletrabalho é uma questão que é uma questão que tem que ser revista. Veio para ficar. Veio para ficar. O empregador tem que repensar esse meio, até mesmo de local, de estrutura. O empregado também, se ele analisar, é uma vantagem para ele. Ele também vai ter que sofrer alterações, sofrer algumas adaptações,
mas eu acho que é uma coisa que vai beneficiar a todos, né? Uma coisa que é favorável à empresa, até mesmo para o próprio direito do trabalho, isso é uma questão, uma mudança histórica, né? Sim. E é uma discussão, né, que a gente pode fomentar, que pode trazer muitos benefícios para a justiça do trabalho, para a área da área trabalhista, para as empresas e para a sociedade em geral. De uma forma geral. Sim. Né? Com certeza. Agradeço o seu convite, por mais uma vez estar aqui, pela sua disponibilidade, doutora Adriana, e me convidar para debater novamente o tema. Agradeço a todos vocês que nos acompanham nessa conversa aqui sobre a questão do teletrabalho. E fico aqui à disposição para que a gente marque novos encontros para debater novos temas. E espero que vocês, do outro lado, tenham gostado de toda essa conversa. Obrigado, doutor Ronaldo. Obrigado pela presença, pelas informações. E vamos fomentar essa discussão do teletrabalho, né? Com certeza. Eu acho que são situações que trazem mudanças e mudanças favoráveis. Né? Obrigado a todos que assistiram o vídeo, que façam comentários, mande comentários, né? Mandar um feedback, pode curtir, né? colocar comentário, nos Críticas, procure, né? nós temos redes sociais disponíveis, tanto eu quanto a doutora Adriana, nos procurem, vamos debater sugestões de novos temas, pretendemos fazer novos vídeos também. Sim. Ficamos à disposição de vocês e fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigado.